Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3. Hoje, como é de praxe, nós utilizamos a primeira aula para fazer a apresentação do plano de ensino, a ementa, para que vocês tenham conhecimento a respeito do conteúdo que vai ser trabalhado ao longo do semestre. De antemão, essa nossa disciplina é uma disciplina do tipo aula modelo professor, né? Então, nós não temos material institucional disponibilizado no AVA para a disciplina. O material presente lá em que vocês devem acessar é o material elaborado pelo professor. Então, é importante o acesso e o acompanhamento diário e semanal da disciplina no ambiente virtual. Então, lá vocês vão ter no AVA a disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3. A disciplina é dividida em 4 unidades, cada unidade vai ter 3 encontros, né? E o professor, nos momentos pré-aula, aula e pós-aula, vai fazer a postagem do material para vocês. Aqui, vocês podem observar me parece que não está ocorrendo o compartilhamento da tela, né? Deixa eu voltar aqui. Agora eu acredito que sim, pessoal. Então eu vou retornar aqui. Isso. Então, ao acessar no ambiente virtual de aprendizagem a disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3, vocês terão aqui, dividido em 4 unidades, né? E cada unidade em 3 encontros, os momentos de pré-aula, aula e pós-aula. Em cada um desses tópicos, haverá, pelo professor, a postagem de material. Essa disciplina só foi aberta para mim hoje, por isso que não há material aqui postado, mas até sexta-feira, agora, dia 11 de setembro, vocês podem acessar que até o encontro 3, os tópicos pré-aula, aula e pós-aula, vocês já terão material, tá? Artigos relacionados à disciplina, textos, os slides que eu vou utilizar para fazer a projeção da aula, e inclusive já atividades de fixação e revisão do conteúdo, tá ok? Aqui só está disponibilizado o link para a aula ao vivo, igual a aula que a gente está tendo hoje, porque essa disciplina ainda não está ali disponível no AVA, naquele tópico gravação de aulas ao vivo, ou calendário de aulas ao vivo, né? Mas depois ela vai subir, mas por enquanto a gente vai tendo as aulas por esse link, eu vou baixar a gravação da aula para o YouTube e posto aqui para vocês também o link para vocês terem acesso à gravação dessas aulas, tá? Por quê? Porque quando a disciplina aparecer para nós aqui, calendário de aulas ao vivo, então, quando aparecer aqui, ao clicar a disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3, vocês não precisam mais acessar o link para ter acesso à disciplina, tá? Mas, por enquanto, como essa é uma disciplina de oferta extra, nós ficamos combinados de, por enquanto, ir acessando por esse link aqui, que está disponibilizado para vocês, eu faço a gravação da aula, faço a postagem da gravação da aula aqui para vocês, e também o tópico para os tópicos, né, relacionados à disciplina no que diz respeito a slide, material para leitura, artigos, exercícios, tá? E conforme combinado, até sexta-feira agora, eu vou estar postando para vocês até o encontro 3, ok? Bom, nós começaremos então agora a apresentação do plano de ensino, para que vocês tenham um entendimento, né, e pelo menos uma contextualização a respeito do que vai ser trabalhado durante esse semestre nessa disciplina, né. Então,
O curso de vocês, né, apresenta na grade curricular 3 disciplinas de tecnologia farmacêutica. Tecnologia farmacêutica 1, tecnologia farmacêutica 2 e tecnologia farmacêutica 3. Tecnologia farmacêutica 1 é trabalhado formas farmacêuticas de sólidas. Então, a tecnologia farmacêutica 1 dá uma introdução a respeito da farmacotécnica, da tecnologia farmacêutica, foca nas características em gerais dos adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos, das formas farmacêuticas, mas a ênfase é dada, em especial, a comprimidos e cápsulas para formas farmacêuticas sólidas. Tecnologia farmacêutica 2 é trabalhado formas farmacêuticas líquidas, como suspensão, xaropes, soluções, enemas e etc. E na tecnologia farmacêutica 3 são trabalhadas as formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas. Essas formas farmacêuticas muito apreciadas pela área cosmética e dermatológica é o que é trabalhado na disciplina de tecnologia farmacêutica 3. Principalmente emulsões, e aí nesse grupo estão incluídos cremes, loções, os leites hidratantes, né? E também os géis, formas farmacêuticas de comportamento reológico, né, pseudoplástico, e que a gente vai comentar ao longo das nossas aulas e vamos fazer a apresentação também em geral desse conteúdo aqui enquanto estivermos fazendo a apresentação do plano de ensino, ok? Na tecnologia farmacêutica 1 e 2, então, a gente dá ênfase, por serem formas farmacêuticas sólidas e líquidas, como se fosse uma tecnologia farmacêutica de medicamentos. E a tecnologia farmacêutica 3, como é para formas semissólidas ou plásticas, é mais uma tecnologia farmacêutica voltada para cosméticos, tá? As unidades 1 e 2 da disciplina, que são cobrados na primeira verificação de aprendizagem, né, na avaliação oficial 1, a gente fica com formas farmacêuticas obtidas por dispersão coloidal, com ênfase para emulsões, tá? Emulsões são dispersões farmacêuticas, porque ela é constituída, é um sistema bifásico, não é constituído por uma única fase, e na emulsão a gente tem 2 fases, compostas por uma fase aquosa e uma fase oleosa. A gente não consegue solubilizar uma fase em outra, a gente apenas consegue dispersar e precisamos, para manter essa dispersão, de um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Dependendo do tipo de emulsão que nós temos, nós utilizaremos para manter de forma eficiente aquela dispersão agentes emulsificantes diferentes, e o que dá a referência para que a gente utiliza um ou outro tipo de agente emulsificante para dispersar os diferentes tipos de emulsões é um valor numérico chamado de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, que a gente trabalha nessa primeira parte da disciplina, tá? As emulsões, basicamente, se diferenciam em emulsões do tipo óleo em água ou água em óleo, dependendo da predominância de uma ou outra fase, tá? As emulsões óleo em água, a fase externa contínua ou dispersante, presente maior quantidade de aquosa e ela tem menor quantidade de óleo, e ao contrário, a gente tem nas emulsões do tipo água em óleo, a fase predominante externa contínua ou dispersante, a fase oleosa. Então, nós aprenderemos a distinguir cada um desses diferentes tipos de emulsões, o tipo de agente emulsificante baseado no equilíbrio hidrófilo-lipófilo, mais indicado para dispersar cada uma dessas emulsões,
quais os componentes de uma emulsão na fase aquosa e oleosa necessários para manter a sua estabilidade, como conservantes, os antioxidantes, quais os ativos e características eles devem apresentar para serem incorporados nesses tipos de formas farmacêuticas. Com isso, a gente tem o encerramento da unidade 1 e 2, que é cobrado na avaliação oficial 1 da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3, com emulsões. Aí, já para a segunda avaliação oficial, na unidade 3, a gente tem Fisiologia da Pele e Absorção Percutânea de Fármacos. Então, a gente trabalha sobre a anatomofisiologia da pele, constituição anatômica e como as estruturas influenciam no funcionamento da pele, que é o maior órgão do corpo humano e que tem uma importante função como barreira física, impedindo a penetração de micro-organismos patogênicos, substâncias, protegendo a pele contra arranhões e pequenos ferimentos, além de outras funções que a gente vai aprofundar na nossa aula. E temos uma aula também muito interessante e importante para a farmacêutica sobre a penetração de ativos através da pele. Na verdade, uma aula em que a gente faz a distinção entre o que é uma penetração, o que é a permeação, o que é a absorção de fármacos quando aplicados topicamente na pele. Os fatores que influenciam nesses processos de penetração de ativos na pele e inerentes à própria pele, ou características relacionadas à própria forma farmacêutica, que características eu posso alterar nessa forma farmacêutica para facilitar ou favorecer essa penetração de ativos, quais os fatores químicos de absorção percutânea que podem favorecer a penetração dos ativos na formulação, os solventes como água, o dimetilsulfóxido, surfactantes igual lauril sulfato de sódio, doucosato sódico, temos também os agentes anfifílicos igual micelas, lipossomas, agentes queratolíticos igual a ureia, acima de 20%, o ácido salicílico. Então, todas essas substâncias são capazes de favorecer, quanto presentes na formulação, a penetração de ativos através da pele. E os fatores físicos também que favorecem essa penetração, como a eletroporação, a iontoforese, a sonoforese ou fonoforese, que utiliza ultrassom de alta frequência, e a gente vai comentar sobre isso na nossa aula. E a unidade 4, que é a última unidade para encerrar a disciplina, e que aí também, assim como a unidade 3, só é cobrada na segunda avaliação oficial, é sobre os géis, as formas farmacêuticas obtidas por dispersão coloidal, géis que são ou podem ser considerados um tipo de suspensão estável, né? Os géis são cristalinos, translúcidos, aquosos ou hidroalcoólicos, tem comportamento pseudoplástico reológico. O estudo da reologia relacionada aos géis, que é o estudo da deformação da matéria, essa característica de serem apresentarem comportamento reológico pseudoplástico significa que, quando aplicados sobre a pele, sob pressão, eles diminuem a sua viscosidade. Então, vocês podem ver que quando vocês colocam o gel na pele e aplicam uma pressão sobre o espalhamento dele sobre a pele, ele diminui a viscosidade e ele se torna mais fluido, tá? Quais os agentes gelificantes que são capazes de converter a água, né, ou uma mistura hidroalcoólica, água e álcool, numa consistência de gel? Então, basicamente, a nossa disciplina tem como objetivo reconhecer as diferentes formas farmacêuticas obtidas por dispersão coloidal, que são as formas farmacêuticas basicamente plásticas ou semissólida, com ênfase para emulsão e géis, o entendimento relacionado à farmacotécnica, a manipulação e produção de cada uma dessas formas farmacêuticas, sejam elas para uso interno ou externo, porque nós temos tanto emulsões de uso interno quanto externo, e géis de uso interno e externo. E ainda também objeto de estudo da nossa disciplina, na unidade 3, a anatomofisiologia da pele e os processos que envolvem a penetração de ativos através da pele, os fatores que favorecem a penetração desses ativos e características relacionadas à penetração,
permeação e absorção de ativos pela pele. Essa é a ordem que nós iremos seguir para a nossa disciplina. Tudo o que está colocado aqui nesse slide para vocês é o conteúdo relacionado à primeira avaliação oficial. Então, a gente fica na primeira VA apenas com a forma farmacêutica e emulsão, definição, classificação, que, como eu disse para vocês, nós temos emulsões do tipo água em óleo ou óleo em água, a aplicabilidade e finalidades do uso, né, de emulsões que tem pouca utilização como forma farmacêutica em apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas, do tipo emulsão de uso interno, mas são muito requeridas por serem elegantes, atrativas e convenientes para a área cosmética e dermatológica. Então, cremes, loções, leites hidratantes, e aí vem os cremes corporais, faciais, e nas suas mais diversas apresentações, todas essas formulações são formas farmacêuticas do tipo emulsão. As características de uma emulsão que tem boa estabilidade, que tem boa conservação, as características farmacotécnicas relacionadas a boas práticas de fabricação dessa forma farmacêutica, dependendo do tipo de emulsão, qual tipo de agente emulsificante, emulsivo ou emulgente melhor vai manter a estabilidade daquela emulsão, baseado, né, tendo como referência o valor do equilíbrio hidrófilo-lipófilo, que é o EHL, e a gente vai aprender a analisar e consultar em tabelas e entender como que é que esse valor de EHL é atribuído ao agente emulsificante. Na unidade 3 da nossa disciplina, a gente fica com anatomofisiologia da pele, uma revisão sobre a anatomia e fisiologia da pele, então a sua divisão em epiderme, derme, o tecido subcutâneo, as camadas que compõem a epiderme, camada basal germinativa, a camada espinhosa ou malpighiana, a camada granulosa, o extrato lúcido ou camada de transição e o extrato ou camada córnea. As características da derme em relação à sua constituição, substância fundamental amorfa, tecido conjuntivo, todos os anexos cutâneos ali presentes na derme, do tipo folículos pilosos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, as fibras proteicas, né, que mantêm tônus, sustentação e elasticidade da pele, então fibras colágenas, elásticas, funcionalidade também das fibras reticulares. Então, tudo isso como uma forma de revisão e algumas novas informações em que a gente vai aprofundar é trabalhado nessa aula, para que depois a gente possa ter uma outra aula e entender os fatores relacionados à penetração de ativos através da pele. Então, diferenciar quando que eu produzo, manipulo ou elaboro uma formulação para que o ativo aplicado topicamente apenas penetre, permeie ou seja absorvido pela pele. Qual é a diferença entre esses três processos? Além disso, quais fatores podem ser utilizados quando, a partir de uma formulação, eu quero favorecer a penetração de ativos? Fatores químicos, fatores físicos, os fatores químicos relacionados aos dissolventes, surfactantes, agentes queratolíticos, os agentes anfifílicos e os métodos físicos utilizados que favorecem essa penetração, igual a eletroporação, iontoforese, sonoforese ou fonoforese. E a gente finaliza o conteúdo programático, né, com a unidade 4, falando a respeito de géis. Os géis são formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, aquosos ou hidroalcoólicos, translúcidos, cristalinos. A forma farmacêutica de eleição para o tratamento de peles oleosas com tendência à acne. Entretanto, eles, por serem apenas aquosos ou hidroalcoólicos, favorecem uma baixa capacidade de permeação ou absorção pela pele. Então, eles são mais utilizados para o tratamento superficial de tecidos. E
A formulação para adquirir uma consistência de gel, nós utilizamos e temos disponíveis diferentes agentes gelificantes. Então, a gente precisa entender qual a característica do gel baseado no uso dos diferentes tipos de agentes gelificantes. Porque nós temos os agentes gelificantes derivados de celulose, igual carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose. Então, nós precisamos entender quais deles fornecem géis iônicos ou não iônicos, quais as técnicas de manipulação para dispersão de cada um desses tipos de agentes gelificantes e qual a indicação do gel produzido a partir do uso de cada um desses agentes gelificantes, se são mais para uso interno ou para uso externo, ou se são exclusivamente para uso interno ou externo. Além dos agentes gelificantes derivados de celulose, como carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, nós temos também como agentes gelificantes o Carbopol, o grau farmacêutico 934, Carbopol 940, 980, Carbopol 3. Há também características em específico para as boas práticas de manipulação envolvendo cada um dos diferentes tipos de carbopóis, e qual, dentre todos esses agentes gelificantes, para melhor dispersão, pode ser aquecido ou não, que tipo de agitação é mais indicada para ter uma boa dispersão de cada um desses agentes gelificantes. Então, tudo isso é que vai ser trabalhado em relação ao conteúdo sobre géis na unidade 4, finalizando a ementa da disciplina. Nós vamos permanecer com esse modelo de aulas remotas até os decretos municipais e as determinações sanitárias permitirem o retorno de aulas presenciais. Como eu disse para vocês, por enquanto nós vamos trabalhando com esse link, que eu fiz a disponibilização lá no tópico aula do encontro 1 da unidade 1, é sempre o mesmo link. A gravação das aulas, eu posto também para vocês o link lá, que leva para vocês para o YouTube, onde vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem a gravação dessas aulas. Quanto às aulas práticas, não foi me passado ainda, nós teremos encontros presenciais, mesmo que as aulas teóricas sejam remotas, para termos essas aulas práticas, ou se as práticas também acontecerão de modo remoto. Eu acredito que eu tenho essa informação para passar para vocês até semana que vem. Sempre lá nos encontros das nossas unidades, eu vou postar o material que nós vamos trabalhar em aula. Então, esse plano de ensino vai estar postado, todos os slides que eu fizer a exposição aqui durante as aulas, artigos que eu considero interessantes estejam relacionados ao conteúdo, algum texto, teórico, exercícios e estudos dirigidos, como revisão e fixação, envolvendo questões e situações, problemas, para a resolução de problemas envolvendo a manipulação de formas farmacêuticas do tipo emulsões, géis e aditivação de ativos em bases semissólidas e líquidas, bem como penetração de ativos através da pele. A disciplina de Tecnologia Farmacêutica 3 é uma disciplina de nível 2, de maneira que nós temos distribuídos como nota para a primeira avaliação oficial 1.000 pontos e para a segunda 4.000 pontos, não ocorrendo o retorno das aulas presenciais até o calendário de primeira e segunda avaliação oficial. Elas vão acontecer, assim como no semestre anterior, por um formulário do Google, que vocês recebem um link e têm acesso às questões. A estrutura da avaliação oficial 1 envolve 10 questões objetivas e 4 discursivas, e a avaliação oficial 2, 16 questões objetivas e 4 discursivas. Os trabalhos que o professor passar durante o período até a realização da primeira avaliação oficial valem 1.000 pontos, provavelmente também acontecerão de modo online, se as aulas não retornarem presencialmente, e para a segunda avaliação oficial, esses trabalhos passados pelo professor terão um valor de 2.500 pontos. Como a disciplina é do tipo aula modelo professor,
ela não tem material institucional, vocês não têm, igual nas outras disciplinas, aquelas atividades de diagnóstico e de aprendizagem, que são questões objetivas, né? 3 questões objetivas que se trazem e que o sistema computa a sua nota conforme o seu número de acertos, uma vez que você tem duas tentativas para realizar essas atividades. Então, para essa disciplina não tem essas atividades virtuais, tá? As atividades transversais, que valem para todas as disciplinas em que vocês estão matriculados, são os estudos dirigidos, valendo 1.500 pontos, os cursos livres de nivelamento, caso você esteja em período que trabalhe com o desafio nota máxima, tem uma pontuação também relacionada a ele. Para que você não fique de exame final, todo o somatório dessa pontuação tem que ter, no mínimo, o valor de 6.000 pontos, para que você não fique de exame final, e você tem que ter 2.500 pontos, no mínimo, de avaliação, somando a pontuação da avaliação oficial 1 e avaliação oficial 2. Na verdade, a metade, né? Porque 1.000 mais 4.000 dá 5.000 pontos. A disciplina, como é nível 2, o mínimo é de 2.500 pontos de pontuação de avaliação para que você não fique de exame final, porque nas disciplinas nível 1 é de 1.500, né? Caso você fique de exame final, o exame final anula a pontuação da primeira e da segunda avaliação oficial, e você faz uma avaliação valendo 5.000 pontos, e você tem que tirar no mínimo 2.500 pontos nessa avaliação, para somar com os outros pontos, porque o exame final só anula a nota de avaliação, né? Se você tirar no mínimo 2.500 pontos e com o somatório do que você tem das outras pontuações, você ter também no mínimo 6.000, você está aprovado na disciplina. A coordenação determinou para esse semestre que você pode ter pontuações extras na primeira VA, na avaliação oficial 1, de 100 pontos, se o seu período em que você está matriculado contempla o desafio nota máxima e você realizar o simulado e 10 listas do desafio nota máxima até o dia 5 de outubro. Se você realizar o seu estudo dirigido da matriz, que é uma espécie de uma disciplina, né, que toda matriz em que você está matriculado tem, se você realizar até o dia 21 de setembro, você tem mais 100 pontos, e essa atividade do AVA aqui não vai ser contabilizado 100 pontos extras, porque vocês não têm atividade diagnóstica e de aprendizagem, vocês não têm essa atividade virtual aqui para a disciplina de tecnologia farmacêutica. Na verdade, vou até tirar essa informação aqui, que é uma informação geral, mas é mais para as disciplinas que têm material institucional e essas atividades online para serem realizadas, né? Então, você pode ter aqui 800 pontos, mas pode ir com 1.000 pontos se você obedecer esses 2 critérios aqui, porque valem 100 pontos extras cada um deles que você conseguir atingir, né? Agora, se você for com 1.000 pontos na primeira avaliação oficial, se você fechar essa avaliação oficial 1, essa nota extra não vai para a segunda VA e nem para nenhuma outra pontuação, tá? Bom, como a disciplina não disponibiliza, né, um livro didático, é o professor que faz postagem de material para vocês, então, além dos artigos, dos slides, dos estudos dirigidos, dos exercícios, das situações problemas que eu postar, a disciplina pode ser acompanhada por livros presentes na biblioteca interativa, lembrando que esses livros são livros bem extensos, porque eles envolvem a tecnologia farmacêutica 1, 2 e 3. Então, dentro do sumário de cada um desses livros, vocês vão buscar o conteúdo relacionado à nossa disciplina, que basicamente é formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, obtidas por dispersão coloidal, com ênfase em emulsão e géis, anatomofisiologia da pele e penetração de ativos através da pele. Uma bibliografia básica, muito utilizada na área farmacêutica, na disciplina de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica, são Formas Farmacêuticas e Sistema de Liberação de Fármacos, do Allen Jr. e Popovic. Delineamento de formas farmacêuticas do Aulton. Formulário médico farmacêutico do Batistuso, Itaia e Ieto. Aqui a gente tem várias formulações oficinais sugeridas para a área da manipulação. E ali tem muitos cremes, muitas loções
Muitas emoções, inclusive de uso interno também, além dos cremes e das loções, e de géis, e por isso eu coloquei isso como bibliografia básica. Existe um livro que o nome faz jus à contribuição que ele traz para a área da manipulação, que é o Guia Prático da Farmácia Magistral. É um livro do Anderson Oliveira, em 3 volumes, muito completo, tem todo o conteúdo relacionado à emulsão, géis e também a penetração de ativos através da pele. São 3 volumes, se não me engano, a parte da nossa disciplina é contemplada mais no volume 3, tá? Guia Prático da Farmácia Magistral. Linkei também uma bibliografia relacionada à área da cosmetologia, porque as formas farmacêuticas obtidas por dispersão coloidal, como emulsões e géis, são muito requeridas para a área dermatológica e cosmética. Então, esses livros trazem, principalmente, a compatibilidade de princípios ativos a serem incorporados em cada um desses tipos de formas farmacêuticas, do tipo emulsão, gel. Então, é uma bibliografia também mais complementar, né? E que agregaria bastante para o entendimento da disciplina. E uma bibliografia que é clássica para a área da tecnologia farmacêutica e da farmacotécnica, e que também é distribuída em 3 volumes, e ali você vai encontrar conteúdo tanto da tecnologia farmacêutica 1, quanto da 2, quanto da 3, é a tecnologia farmacêutica do Prista. Então, pessoal, fica como sugestão essas bibliografias para o acompanhamento da disciplina, mas não se esqueçam que é muito importante o acesso semanal no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, o acesso à disciplina, que é distribuído em 4 unidades, cada unidade tem os seus encontros, nos momentos pré-aula, aula e pós-aula, sempre vai ter um material postado pelo professor. Vocês podem fazer acompanhamento por algum daqueles livros da disciplina, porque aqui nós teremos os slides de aula, as listas de exercícios, os estudos dirigidos, situações, problemas, os trabalhos, artigos, material complementar de leitura para o acompanhamento da disciplina. Aqui nós temos o link de acesso às aulas, enquanto a disciplina não aparece lá no calendário de aulas ao vivo. Farei a postagem também de todas as aulas em que acontecer aqui pelo link da gravação, para que vocês possam acessar quando quiserem. E para a aula da semana que vem, não deixem já de acessar esses materiais e fazer uma leitura prévia, para que vocês já venham com uma leitura, né, e com um embasamento a respeito do conteúdo a ser trabalhado, em que a gente vai começar na próxima aula com emoções, ok? Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem e até a terça-feira que vem.